Bom dia na paz de Cristo Jesus. Vamos meditar nesta manhã numa em uma mensagem com o título As mãos de Jesus Cristo, mãos que purificam. Depois de proferir o famoso Sermão do Monte, ao descer do monte, Jesus Cristo teve um encontro com um cidadão nada respeitado na sociedade judaica. Este homem era um leproso. Então observe bem que, observando o Evangelho de Cristo Jesus, segundo escreveu Mateus, logo após Jesus proferir, ensinar, pregar o famoso Sermão do Monte, Mateus capítulo 5 até o capítulo 7, ali está registrado esse sermão de Jesus, e logo em seguida ele teve esse encontro com esse homem leproso. Isso nos dá um ensinamento de que Jesus, ele passou da prédica, do ensinamento para a prática. No Sermão do Monte, Jesus falou sobre as bem-aventuranças e falou do amor, falou da prática cristã, do viver cristão, do viver como discípulo dele. E agora ele tem um encontro com um homem leproso, e é nesse texto que nós vamos ver que Jesus Cristo tem mãos que purificam. O evangelista Mateus assim nos relata essa história bíblica. Quando ele, Jesus, desceu do monte, seguiu-o uma grande multidão. Veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. E imediatamente ele ficou limpo da lepra. Mateus 8, 1 a 3. A lepra, nessa época, era vista como uma maldição por pecados cometidos pela pessoa ou até mesmo por seus pais. Ao leproso era vedado o convívio familiar e social. Sua vida, além do sofrimento e da dor por causa da enfermidade física, tornava-se triste e solitária. Então observamos que, desde já o Antigo Testamento, o leproso ele era visto como uma pessoa que estava naquela situação normalmente por causa de pecado. E devido à questão da lei cerimonial e das leis que foram impostas por Moisés, na verdade dadas por Deus, no Antigo Testamento, a lei mosaica proibia o leproso do convívio social. Ele era retirado do convívio familiar, do convívio social, do convívio religioso, e ele era isolado. E a lepra, já desde o Antigo Testamento, ela é símbolo do pecado. Ela mostra a pecaminosidade humana. Evidentemente que Jesus Cristo veio tratar de uma forma diferenciada, porque não necessariamente todo um leproso ele havia cometido algum pecado específico, mas ele se tornava um leproso por causa do pecado geral, o pecado que todo ser humano
comete. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E nesse sentido, vamos ver nessa mensagem, nesse estudo, que todos nós éramos leprosos diante de Deus e Jesus Cristo é aquele que nos purifica. Havia muitos leprosos no tempo de Jesus Cristo. Em Lucas, capítulo 17, versículos 11 ao 19, está registrado que Jesus Cristo curou 10 leprosos. Lembram? Apenas um agradeceu a Jesus Cristo pela cura recebida. Este texto de Lucas 17, 11 a 19 é muito interessante para o nosso estudo, para a nossa mensagem, porque observe que Jesus curou ali 10 leprosos e apenas um voltou para agradecer a Cristo Jesus. Isso mostra duas coisas. Primeiro, como já está dito aqui, que havia no tempo de Jesus muitos leprosos. Mas o interessante, no sentido teológico, bíblico, é que um só voltou para agradecer. E esse um que voltou, no meu entendimento, foi o único que entendeu que ele não tinha sido curado apenas da lepra física, mas ele entendeu que em Jesus Cristo ele foi liberto, purificado da lepra espiritual do pecado. A sua alma, que era leprosa por causa do pecado, da sua condição pecaminosa como homem, ele entendeu isso, que Jesus Cristo é aquele que tem as mãos que purificam não somente da lepra física, mas principalmente da espiritual. Que possamos também nós termos esse entendimento. E referindo-se à conclusão do Sermão do Monte, o evangelista Mateus diz: terminando Jesus de proferir essas palavras, as multidões ficaram maravilhadas com seu ensino, porque eles as ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Mateus 7, 28, 29. Então Jesus Cristo, ele era alguém, um mestre que ensinava de tal forma, com tal autoridade, que todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque ele ensinava com autoridade. Mas, como eu disse, ao descer do monte, ao encontrar-se com esse leproso, Jesus passou da prédica, da pregação, do ensino, para a prática, mostrando que ele tem, além de autoridade, ele tem poder no mundo espiritual. Agora, ao encontrar esse leproso, Jesus iria mostrar a toda a multidão que o seguia que a sua autoridade não consistia apenas em autoridade para ensinar, mas também autoridade para agir, para curar, para abençoar. Jesus Cristo tinha e tem autoridade divina para curar. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que tinha e que tem toda a autoridade. O próprio Jesus, ele disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Jesus tem autoridade e poder no mundo espiritual. Ele tem poder para nos ensinar, como ele disse, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E ele também disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mas ele tem autoridade para agir no mundo espiritual. Jesus tem autoridade
para curar toda e qualquer enfermidade. E Jesus Cristo tem autoridade para abençoar. E acima de tudo, Jesus Cristo tem autoridade e poder para nos salvar. Esse encontro de Jesus Cristo com o leproso não aconteceu por mero acaso. Este encontro estava agendado na agenda divina. Que encontro glorioso! O encontro de Jesus Cristo com o leproso. Mas não aconteceu por acaso, porque estava agendado na agenda divina. Jesus Cristo se encontrou com esse leproso já com um objetivo. O próprio leproso já foi ao encontro de Jesus também com um objetivo. Também com a esperança, a fé de ser purificado da sua lepra. Jesus, ele vem ao nosso encontro nesta manhã. E ele vem a nos encontrar com um objetivo. Quem sabe se você ainda é leproso no sentido espiritual, se o pecado ainda faz você sofrer, Jesus quer ir ao teu encontro e purificar a tua alma. Quem sabe você tenha algum tipo de enfermidade. Hoje a lepra, ainda há muitos leprosos, mas pelo menos aqui na nossa região não com tanta ocorrência como no tempo de Jesus. Mas na minha região aqui, por exemplo, o câncer é uma enfermidade que é constante em nossa sociedade, em nossa cidade. Mas Jesus Cristo tem poder e ele vem ao nosso encontro para curar até mesmo o câncer ou qualquer tipo de enfermidade. Mas acima de tudo, Jesus Cristo, ele tem o interesse de ter um encontro comigo e com você para nos salvar, para se tornar o Senhor, o Kyrios da minha e da tua vida. O evangelista Mateus nos informa que a iniciativa do encontro partiu do leproso. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Mateus 8:2. Então, como disse, o próprio leproso, ele estava ansioso por ter esse encontro com Jesus e ele tomou a iniciativa de partir, de se encontrar com Jesus. E eis que esse leproso ele veio ao encontro de Jesus e adorou, dizendo: Kyrios, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. É interessante observarmos que a primeira coisa que um leproso fez ao se encontrar com Jesus Cristo foi adorá-lo. O leproso, aquele que estava isolado da sociedade, o leproso, aquele que estava isolado da sua família, o leproso, aquele que estava isolado do convívio religioso, que não podia tocar na sua esposa, nos seus filhos, que não podia ir ao templo oferecer dádivas, sacrifícios ao Senhor. Esse leproso, ele foi ao encontro de Jesus e o adorou. Que lição para nós! Quantas vezes somos ingratos ao Senhor Jesus Cristo, pelas inúmeras bênçãos que Ele nos tem concedido. A salvação eterna em Cristo Jesus já é um motivo suficiente para adorarmos a Ele eternamente. Escrevendo sua epístola aos Tessalonicenses, Paulo nos exorta: em tudo dai graças,
porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 5:18 de 1 Tessalonicenses. Então observe que este leproso, ele adorou a Jesus Cristo. E nós muitas vezes somos ingratos e não adoramos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembre que eu falei há pouco de 10 leprosos que foram curados e apenas um voltou para agradecer, para adorar a Jesus pela cura. E muitas vezes eu e você que já somos salvos em Cristo, que já temos sido curados de enfermidades, o Senhor tem abençoado a minha, a tua vida, a nossa casa, a nossa família, e nós não adoramos a Ele. Nós não glorificamos a Ele. Nós só queremos que Ele nos abençoe. Continuamos pedindo e pedindo bênçãos, mas que não nos esqueçamos de adorar a Cristo Jesus. Mesmo estando naquela situação deplorável e lastimável, o leproso encontrou forças para adorar ao Senhor Jesus Cristo. Somente depois desse ato de adoração é que ele fez o seu pedido. Primeiro ele adorou e depois pediu. Nós fazemos ao contrário. Nós pedimos e depois adoramos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E o leproso, então, depois de adorar, então ele fez o seu pedido. Senhor, Kyrios, se quiseres, podes tornar-me limpo. Ao dizer se quiseres, um leproso, no meu entendimento, ele não estava duvidando do poder que Jesus Cristo tinha para curar. Antes, ele estava reconhecendo a soberania divina que havia em Jesus Cristo. Ele estava reconhecendo Jesus como Deus. Ele chamou Jesus de Kyrie, que vem do grego Kyrios, termo utilizado para designar Senhor no sentido divino. Jesus Cristo é o Senhor Deus. Então esse leproso, ao dizer, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo, ele estava reconhecendo a soberania divina e reconhecendo a vontade de Deus. Porque toda oração, toda nossa oração deve ser feita segundo a vontade de Deus. Jesus, na conhecida oração do Pai Nosso, ele nos ensinou que nós deveríamos orar para que seja feita a vontade de Deus, tanto no céu, na terra, na nossa vida, em tudo, na nossa família, em nossos pedidos, em nossas orações, intercessões, sempre deve prevalecer a vontade do Senhor Deus. Sem questionar ou condenar um leproso, Jesus Cristo estendeu a sua mão e purificou o leproso. Observe bem. Ele não questionou, ele não condenou o leproso por ser um leproso. Ele não disse, olha, não chegue perto de mim, não encoste em mim, porque você é um leproso. Mas simplesmente Jesus estendeu a sua mão e purificou o leproso. Jesus estendeu as suas mãos, a sua mão abençoadora, a sua mão divina. Ele estendeu para aquele leproso e purificou ele. Jesus estende as suas mãos para os leprosos e os purifica. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo, eu quero, é da minha vontade, ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Mateus 8:3. Então Jesus estendeu a sua mão. Glória a Deus. Jesus estendeu a sua mão. Jesus, nesta manhã, ele estende a sua mão sobre
a minha e a tua vida. E algo glorioso vai acontecer, com certeza. Estendeu é tradução do verbo grego ekteino, que significa estender para fora ou estender para frente, para frente. Jesus Cristo estendeu a sua mão para fora do preconceito religioso judaico e tocou no leproso. Pela lei, quando alguém tocava em um leproso, ficava cerimonialmente impuro. Mas Jesus não se importou com isso, nada o tornava impuro, pois ele é o Santo Filho de Deus. Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote superior a Arão, e por isso pode tocar nos pecadores e purificá-los. O amor de Jesus Cristo cobre e perdoa uma multidão de pecados. Jesus, no seu amor, na sua graça, na sua misericórdia, não somente estendeu a sua mão, mas tocou. O evangelista Mateus diz que Jesus tocou-o. Jesus tocou no leproso. Jesus toca no leproso. Jesus toca no pecador com a intenção de purificar, de santificar, de justificar. Jesus está tocando na minha e na tua vida, na minha e na tua casa. Jesus está estendendo a sua mão e tocando e nos abençoando e nos curando e nos libertando e nos transformando nesse momento. Jesus Cristo estendeu a sua mão para frente e tocou no leproso, demonstrando amor, compaixão e misericórdia. Da mesma forma, Jesus Cristo tem estendido a sua mão para nós, nos purificando de todo o pecado. Lembremos da crucificação de Cristo. Quando Jesus ele foi crucificado lá na cruz do Calvário, ele teve os seus braços, suas mãos estendidas. Jesus estendeu a sua mão para nos dar a salvação. Ele nos ama. Ele nos purifica de todo o pecado. João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo estendeu a sua mão e tocou no leproso. Tocou é tradução do verbo grego repsato, que, segundo o dicionário Vini, vem de rapto, que significa, primariamente, firmar, fixar, por conseguinte, em alusão a fogo, inflamar. Dicionário Vini, do grego, na página 1022. Então, inflamar aqui tem o sentido de pôr fogo ou pegar fogo. Por conseguinte, vemos que o toque de Jesus Cristo, como fogo que purifica o metal, purificou o leproso, tornando-o limpo da lepra. Jesus purificou, literalmente aquele homem ficou purificado. Em outras palavras, curado da lepra. O toque de Jesus Cristo queima e purifica o homem da lepra do pecado. Isso aqui é o mais importante, que eu quero que você entenda nessa mensagem. A cura do homem foi importante, a cura física, não estou dizendo que não. Todos queremos ser curados, purificados, é no sentido físico. Ninguém quer ficar doente a vida inteira, queremos que a cura venha. Mas, acima de tudo, a purificação do pecado. Porque, na verdade, as doenças, elas nos vêm por causa do pecado. Não estou falando aqui que cada um que fica doente tem um pecado conhecido, que cometeu algum pecado que precisa ser confessado. Não, cada caso é um caso. Mas eu estou falando aqui do pecado original, do pecado como consequência da queda de Adão.
que todos nós, a Bíblia diz, Romanos 3:23 diz que todos, eu, você, todos pecaram, todos pecamos e ficamos destituídos da glória de Deus. Somos quais leprosos, que não podemos adorar a Jesus, não podemos adorar a Deus, não podemos servir no templo. Mas Jesus Cristo, ele queima e purifica o homem da lepra do pecado. Basta apenas confessarmos, nos arrependermos dos nossos pecados, confessarmos a Ele, a Jesus Cristo, o Deus encarnado, o Deus que se fez homem, o Emanuel, o Salvador, o Senhor. E Ele vai nos perdoar, Ele vai nos purificar da lepra do pecado. O toque de Jesus Cristo inflama, incendeia os nossos corações com o fogo do Espírito Santo. O toque de Jesus Cristo abençoa as nossas vidas. O toque de Jesus Cristo nos salva do pecado e da condenação que este nos traz. Que não venhamos a nos enganar. Que o homem não deixe ser enganado por Satanás, porque há uma condenação por causa do pecado. E somente em Jesus Cristo a salvação desse pecado e desta condenação eterna que o pecado traz. Jesus, ele traz vida, vida eterna. O toque de Jesus Cristo nos cura de toda enfermidade. Como disse, Jesus tem interesse, sim, de curar a enfermidade física. E o toque de Jesus cura. Se você está com alguma enfermidade física, primeiro, o mais importante, trate da enfermidade da tua alma, do teu espírito, da tua mente, do teu coração. E confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. Mas se você está também com a enfermidade física, saiba que Jesus Cristo tem poder para te curar. O toque de Jesus Cristo nos liberta para sermos verdadeiramente livres. O próprio Jesus Cristo, ele disse que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus é aquele que nos dá liberdade. Agora esse leproso, ele estava livre novamente para voltar ao convívio familiar, voltar para sua esposa, para os seus filhos, voltar para o templo e adorar a Deus, voltar para a sua vida religiosa, para a sua vida de cidadão judeu. Por quê? Porque Jesus o purificou, porque Jesus o livrou. Da mesma forma, ele nos liberta dos nossos pecados, dos nossos problemas, da nossa lepra, para que eu e você sejamos verdadeiramente livres e possamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Depois de tocar no leproso, Jesus Cristo disse: quero ser limpo. Há uma conexão entre o tocar de Jesus Cristo e a sua palavra. Jesus Cristo tocou no leproso e ordenou que ele ficasse limpo. E assim sucedeu. O leproso ficou limpo da lepra e ele foi purificado. Era esse o pedido do leproso: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus Cristo o atendeu prontamente. Então Jesus, de acordo com a sua soberana vontade, ele disse: quero ser limpo. E ele purificou, limpou este leproso. E da mesma forma, é da vontade de Jesus salvar você, purificar você do seu pecado. É da vontade de Jesus Cristo salvar a todos os pecadores. Jesus disse que nenhum que vier a ele, concedido pelo Pai, ele vai lançar fora. Não. Se você vem a Jesus, Jesus vai te purificar, Jesus vai te perdoar. Não sei qual é a tua necessidade no momento. Eu tenho a minha. Mas uma coisa eu sei: se pedirmos com fé em Jesus Cristo, ele vai estender a sua mão para nós. Vai nos tocar e nos abençoar no espírito, na alma e no corpo.
tudo é possível que crê. Jesus Cristo, certa vez ele disse que aos homens realmente é difícil, é impossível a salvação.